Eu sou o pastor Facchini, para quem não me conhece, pastor presidente desta igreja. Aqui junto comigo está a pastora Solange. Juntos estamos aqui pastoreando esta igreja. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Agradecer em especial também as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, o YouTube. Fique conosco até o final. Muito obrigado. Eu quero pedir para a igreja abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 4, no seu versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, no seu versículo 8, a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, 4, 8. Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Amém? Vamos baixar a nossa fronte. Vamos fazer uma oração. Eu quero dizer para você que não sei como você está, não sei como está o seu coração. Tenho certeza que você veio com muitas expectativas à casa do Senhor. E você pode ter certeza que Deus tem uma palavra para você, para sua família, para sua casa. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que assistirá essa mensagem mais tarde, Deus falará com você profundamente. Então, feche seus olhinhos, acalma o teu coração, faça a sua oração a Deus, por mais simples que seja, mas que seja uma oração sincera a Deus. Não se preocupe com palavras bonitas, mas sim com palavras honestas e sinceras. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Hinos tão lindos nós cantamos nesta noite. A Tua presença, ela é muito importante neste lugar e ela é sentida, Senhor. Agora é o momento da mensagem. Pedimos a direção do Teu Espírito, que eu venha ser o Teu instrumento, eu venha ser a Tua boca nesta noite, que Tu venha nos abençoar para a glória do Teu santo nome. Senhor, aquieta o nosso coração, acalma o nosso coração, que Teu Espírito nos venha nos dar serenidade, venha nos dar sabedoria, venha nos dar a força, a alegria, porque nós precisamos de tudo isso, Senhor, para continuarmos e estarmos na Tua presença Te servindo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, filho do Deus Altíssimo. Eu queria convidar a igreja para, você que também está nos assistindo, para você assistir duas mensagens que nós pregamos há 2 semanas. O domingo passado nós pregamos a mensagem, a recompensa da honra. E no retrasado, o marxismo cultural. Foram 2 mensagens em que eu sei que falou muito com a igreja. Eu tive um grande retorno da igreja.
E quando eu preguei sobre o marxismo cultural, foi uma mensagem que eu posso dizer corajosa no meio da igreja, mas eu senti isso no coração da parte de Deus, como pastor, passar para a igreja algumas coisas que acontecem. Muitas vezes a sociedade está vendo uma transformação, uma mudança, as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, e a gente se pergunta, meu Deus, de onde veio isso? O que está acontecendo? E por isso que o pastor trouxe sobre o marxismo cultural. O marxismo cultural é isso que nós estamos vendo na nossa cultura. Existe um marxismo clássico, onde o marxismo ele foi imposto, houve revoluções armadas em vários países do mundo, China, Coreia do Norte, Vietnã, Camboja, Venezuela, Cuba, e uma cifra de mais de 60 milhões de mortos. O que o marxismo clássico ele prega? A tomada do poder pela força, uma revolução através das armas, e aí se coloca o proletariado, uma revolução no campo dos operários, eles passam a tomar o poder, se destrói as igrejas, passa a ser um país ateu, ateísta, se persegue os religiosos, e assim você impõe o poder, e temos muitos países pelo mundo afora que é assim. Um bom termômetro para a gente entender isso, é ir nesses países, ver o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Coreia do Norte, na Venezuela, na Cuba, onde praticamente não tem a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa. E o Brasil é um país livre. Nós temos, nossa Constituição, ela prega isso e reza a liberdade de consciência, a liberdade de crença, e isso é importante para nós podermos evangelizar e falar da palavra de Deus. Mas existe um outro marxismo, é o que está acontecendo hoje. Eu trouxe sobre um homem chamado Gramsci, ele era um italiano, hoje talvez seja o pensador, o filósofo mais influente na sociedade moderna. Gramsci era um comunista do partido italiano, já falecido, lá dos idos da Segunda Guerra Mundial. E ele então pregava a tomada do poder de uma outra forma, uma revolução cultural. Essa revolução você mina todas as bases da sociedade, você tem que destruir a igreja, os valores judaicos, cristãos de uma sociedade. Então se você deteriorar toda a sociedade, você consegue tomar o poder, porque a sociedade ela vai ficar tão podre moralmente, religiosamente, espiritualmente, e aí você consegue tomar o poder através disso. O que o marxismo cultural, ele prega? Então, quando a gente começa a olhar assim, alguns movimentos, o aborto, a perseguição à igreja, nunca se falou tão mal da igreja, e às vezes, irmãos, nós ajudamos a falar mal da igreja, então nós temos que cuidar com as nossas redes sociais, quando a gente escuta alguma coisa da igreja, ou alguma notícia sobre a igreja, muitas vezes são fake mesmo, e a gente vai compartilhando coisas da igreja. Quando eu compartilho alguma coisa da igreja, referente a pastores, referente à igreja em si, eu sempre fico pensando assim, e aquele que está sendo evangelizado, será que ele não vai fechar o seu coração? Ou quantas pessoas vão fechar o coração através disso ali? E dentro da revolução cultural, o aborto, a gente começa a ver o feminismo, o amor muito forte por animais, os animais passam a ter mais valor do que o ser humano, é uma verdade. As mesmas pessoas que vão lá e defendem os animais, são as mesmas pessoas que vão lá e apoiam o aborto. Não defendem a criança que está dentro do ventre materno. E nós tivemos dentro do marxismo cultural brasileiro um homem chamado Paulo Freire. Paulo Freire é um pedagogo, ele é o patrono da pedagogia brasileira, comunista. E Paulo Freire, toda a sua cultura, pedagogia, ele entrou dentro das universidades, entrou dentro das escolas,
e ele pregava o seguinte: o importante não é ensinar as crianças. O importante é que você torne as crianças, os alunos, subversivos ao sistema. Que eles resistam ao sistema, porque o sistema é opressor. Então a criança está na escola, em vez de ela aprender matemática, português, química, elas vão se aprender o quê? A se revoltar contra o sistema. E aí eles olham, os professores, dentro dessa pedagogia, vão ensinar que o pai ou a mãe é um opressor. Ele representa um sistema capitalista. E você recebe em casa um filho que começa a se revoltar contra você. Ele começa a se impor contra você. E você não entende por que o seu filho está tão revoltado. A ideologia de gênero, isto é revolução cultural. As nossas crianças, em vez de aprender, a escola estão aprendendo sobre ideologia de gênero. Agora tu imagina uma criança, ali com seus 6 anos, ou até o próprio adolescente, em que se ensina que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. O sexo é uma construção. Então você não tem sexo definido. O teu sexo vai ser construído. Então você imagina um adolescente, eu já fui adolescente, os hormônios tudo fervilhando, tudo aquecido, e você começa a ter dúvida se você é homem ou se você é mulher. A cultura ensina para você experimentar, daí você vai experimentar, você vai descobrir quem você é. Então eu queria assim que você assistisse bem essa mensagem do marxismo cultural. O pastor está assim dando uma pincelada por cima, para que você vá lá e olhe, assista essa mensagem, compartilhe essa mensagem, porque irmãos, nós como igreja, nós temos que fazer a diferença na sociedade. E a gente percebe tudo isso aí na igreja. Quando começamos a ter casamentos gays dentro da igreja, ordenamento de pastores gays, isso é marxismo cultural. Ele começa a entrar. O marxismo cultural é assim, irmãos, é um veneno que é dado pouco a pouco. Você não mata o paciente na primeira dose, você vai matando o paciente pouco a pouco. Ele não é nada ostensivo, nada ostensivo. Tudo é lentamente, é devagarzinho, as coisas vão acontecendo. E quando você vê, você está todo envolvido. Então é isso que está acontecendo nos países ocidentais. A Europa está devastada em relação a isso aí. O cristianismo praticamente na Europa já não existe mais. Está praticamente as igrejas lançadas a paranhos, as igrejas fechando. E de repente nós podemos acontecer isso aí também no Brasil. Então o Brasil está crescendo, o grupo evangélico está. Mas que tipo de evangélico que nós queremos ser, irmãos? Então não basta só sermos evangélicos. Não basta só termos o título de evangélicos. Mas que tipo de evangelho que nós vamos estar pregando? Que tipo de Cristo que nós vamos estar servindo? Então, nós, igreja brasileira, temos um grande desafio em relação a isso aí. Domingo passado, o pastor pregou sobre a recompensa da honra. O Senhor Jesus, quando ele retornou à sua cidade natal, Nazaré, diz a palavra de Deus que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Então eu fico imaginando Jesus, os seus discípulos, andando na rua, e ali ele vê um paralítico, e ele fala para o paralítico: levanta-te e anda. E o paralítico não anda. Ele vê um cego, coloca as mãos sobre o cego, e diz para abrir os olhos, e o cego não vê. Era o leproso não era curado. Ninguém era curado. Ali a palavra de Deus diz assim, que ele não pôde fazer nenhum milagre. Não é que ele não quis fazer nenhum milagre, ele não pôde fazer nenhum milagre. Então você imagina que esfera espiritual aconteceu na sua terra, onde ele não pôde. A questão não é que ele não quis, ele não pôde fazer nenhum milagre. Mas por que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali? Porque ele mesmo falou que ali a questão era honra. Ele disse que um profeta, ele não é honrado ali, ele não foi honrado na sua própria terra.
As pessoas começaram a desdenhar Jesus, a menosprezar Jesus. E falava assim, mas ele? Como assim? Ele? Esse Jesus? Ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho de José e Maria? Ele não é irmão lá de Tiago, de Judas, de José, de Simão? As suas irmãs não convivem conosco? Eles olharam para Jesus, não, mas esse é o carpinteiro. Eu conheci ele criança, ele entrava na minha casa lá para levar cadeiras, ele consertou cadeiras, ele fez a minha mesa. Os meus filhos brincavam, jogavam futebol com ele. Então as pessoas olharam para Jesus e não o receberam como filho de Deus, não honraram ele. E aí o fato de não honrá-lo, ele não pôde fazer nenhum milagre. Tanto que ele entrou na sinagoga, ele pegou a Bíblia, um rolo, Isaías 61, ele leu Isaías 61, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para curar os de coração partido, de pregar liberdade aos cativos, de libertar os que estão algemados. Então Jesus disse, olha, quando ele leu isso, ele fechou o livro e disse assim, ó, hoje cumpriu-se as Escrituras. Jesus estava dizendo o seguinte, eu sou o que as Escrituras dizem que eu sou. Eu sou o cumprimento da palavra, das promessas que Deus fez para Israel. Mas ele olharam para Jesus, não, mas ele é o carpinteiro. Conhecemos irmãos dele. Esse não pode ser o Messias, porque o Messias, ele vem para destruir os inimigos, ele vai sentar sobre o trono de Israel, e vai governar Israel, e vai expulsar os romanos. Mas a palavra de Deus diz que ele não pôde ali fazer nenhum milagre. Irmãos, porque faltou honra, eles não honraram a Jesus. Eu quero trazer a igreja a pensar, a meditar. Onde não há honra, não há milagres. Onde não há honra, Deus não gira, a gente não gira uma chave, a chave da honra, a chave do milagre. A honra ela tem que existir dentro de casa, os filhos com os pais. A honra tem que acontecer lá no seu trabalho, em relação ao seu patrão, em relação ao seu chefe. A honra tem que acontecer lá na escola, o aluno com o professor. A honra tem que acontecer com todas as autoridades constituídas sobre nós, com o policial na rua, com o governador, com o prefeito, com o presidente, seja as pessoas que Deus colocou sobre nós. Então, a partir do momento que nós desonrarmos essas pessoas que estão acima de nós, que têm autoridade sobre nós, o milagre não acontece. O que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que talvez você esteja pedindo muitas coisas para Deus. Você está orando para Deus para muitas situações, até a tua cura, teu milagre, a tua promoção no teu trabalho, a compra de uma casa, a venda de um terreno, que os teus negócios melhorem. Mas por que as portas se fecham tanto na tua vida? É porque está faltando honra. Talvez você não esteja honrando o teu papai, a tua mamãe. A palavra do Senhor diz, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É um mandamento com promessa. Mandamento dos 10 mandamentos. Pastor, mas você não conhece o meu pai. O senhor não conhece a minha mãe. Como que eu vou honrá-lo? Honra-os. Você tem que honrá-lo, independente, eles são teu pai e são tua mãe. Jesus, quando estava na cruz, ao lado dele tinha 2 ladrões. Um disse para o Senhor,
Se tu és o Messias, se tu és o Cristo, desce desta cruz. Livra-te, você mesmo te livra desta cruz, mas também nos liberte. O outro ladrão, a primeira coisa que ele fez foi repreender o outro ladrão. Eu digo, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós cometemos crimes. É justo que nós estejamos aqui, mas ele não cometeu crime nenhum, ele é inocente. Ele é inocente. Aí ele disse, lembra-te de mim, quando você estiver no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ei, aquele ladrão não pediu perdão dos seus pecados, mas aquele ladrão reconheceu a Cristo como Senhor. Como é que ele honrou a Jesus? Ele honrou a Jesus primeiro repreendendo o outro ladrão. E depois reconhecendo a Cristo como Senhor. Isso é honrar. Uma forma de você honrar alguém é quando alguém vem falar mal de uma autoridade que está sobre você, você tem que repreender essa pessoa. Olha, não fale mal dessa pessoa. Ele é meu pastor, ele é meu chefe, ele é meu patrão, ele é meu líder de GP, ele é meu líder de ministério. Você tem que repreender. Aí você passa a honrar essa pessoa. Infelizmente, igreja, escuta o que seu pastor vai falar. Nós perdemos a cultura da honra. Nós já não honramos mais os nossos pais. Já não honramos mais os nossos avós. Avô, pai ancião, virou um problema na sociedade. O que nós fazemos com os velhinhos? Os velhinhos atrapalham. Você se lembra de uma casa de repouso, colocou uma faixa na frente da casa de repouso, dizendo o seguinte: vá curtir o seu Natal, vá curtir o seu Ano Novo e deixe o seu pai ou a sua mãe aqui com a gente. Então, nós perdemos a cultura de honrar as pessoas. E nós estamos trazendo isso para dentro da igreja. E às vezes nós perguntamos, por que os milagres não acontecem? Reinhard Benck, um alemão, ele, na sua biografia, ele faleceu ano passado, final de 2019. Na sua biografia, nos seus evangelismos, ele alcançou mais de 70 milhões de almas, ele ganhou para Cristo. 70 milhões de pessoas se converteram através do evangelismo dele. E na África. Os seus cultos missionários ao ar livre. Teve um culto que ele ganhou 3 milhões e meio de almas num culto. Tinham mais de 7 milhões de pessoas nesse culto, na Nigéria. A história desse homem é paralíticos andando, cegos vendo, mortos ressuscitando. Eram filas e filas de cadeiras de rodas que eram deixadas, porque as pessoas voltavam a andar. Mas esse homem, quando voltava para a Europa, na Alemanha, ele não conseguia nem curar dor de barriga das pessoas. Nem dor de cabeça ele curava das pessoas. Mas aí você se pergunta assim, mas não era o mesmo homem? Ele não tinha o mesmo Espírito de Deus? Ele não tinha a mesma unção? É que quando ele voltava para a sua terra, ele não era honrado. Ele não era honrado. E os milagres não aconteciam. Mas quando ele ia para a África, presidentes o recebiam. E no aeroporto recebia este homem. As pessoas honravam ele. E aí o milagre acontecia. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali. Não é que ele não quis, ele não pôde. Significa que Deus,
Ele não pode fazer algumas coisas em tua vida, por mais que Ele queira, porque está havendo desonra na tua casa, desonra no teu trabalho, desonra no teu ministério. Talvez você esteja desonrando pessoas que Deus colocou acima de você, ou pessoas que têm autoridade sobre a tua vida. E essas pessoas Deus te colocou para honrá-las. E a palavra de Deus diz que toda autoridade, ela é constituída por Deus. Não existe autoridade que não é constituída por Deus. Quando nós honramos, vem recompensa sobre nós. E a palavra de Deus diz: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então a honra, ela parte lá de dentro do nosso coração. A honra sai daqui de dentro. É uma coisa verdadeira, é uma coisa correta, íntegra, honesta. Ela sai daqui de dentro, não sai da boca para fora. Ela sai do coração. Jesus disse: se você for levar a minha palavra na casa de alguém, e essa pessoa te receber, ela está recebendo a mim. E quando ela recebe a mim, ela recebe aquele que me enviou. Quando você recebe um profeta, na qualidade de profeta, você receberá galardão de profeta. O que Jesus quer dizer com isso? Quando você facilita a vida de quem está fazendo a obra de Deus, você ajuda esta pessoa que está fazendo a obra de Deus, você irá receber a mesma recompensa que essa pessoa está fazendo a obra de Deus. Você entendeu isso? Quando você abre caminho, você ajuda, a mesma recompensa que essa pessoa vai ter, lá na eternidade da parte de Deus, ou aqui na terra, você também será recompensado. Mas o contrário também. Quando nós desonramos, nós perdemos as nossas recompensas. Quando você me honra como pastor, como seu líder, você também será recompensado. Mas quando você me desonra, eu continuo sendo honrado por Deus. A minha vida não muda nada, mas você perde a bênção. Quando você desonra o seu líder de GP, o seu supervisor, quando você desonra o seu chefe no trabalho, começa ali com intriga, com fofoca para derrubar ele. Irmãos, não existe bênção quando eu pego o lugar de alguém que eu ambicionei, que eu invejei, e eu sou cristão, vou lá e consigo pegar o lugar dele, porque eu fiz tramóia, eu fofoquei, eu passei a perna dele, eu peguei o lugar dele. Irmãos, nunca esse lugar que você pegou será bênção na tua vida. Nunca. Porque Deus jamais se agradará disso na tua vida. Deus não se agradará disso. Os milagres acontecem quando Deus é honrado, quando as pessoas são honradas. No segundo livro de Reis, nós vemos aqui Eliseu indo para Sunem. E ali tem uma mulher sunamita. Para quem chegou depois, nós estamos lá em segundo livro de Reis, capítulo 4, no versículo 8. Eliseu sempre passava por Sunem. E esta mulher, ela começou aos poucos a abençoar a vida de Eliseu. Ele passava ali, ela dava pão, ela dava água. E ele sempre passava por ali. Ele ia fazer suas missões como profeta. E ele passava por Sunem. Aquela mulher sempre o recebia com pães, com água, com alimentos. Um dia ela foi falar com seu esposo e pensou assim: por que a gente não constrói um quarto para ele? Vamos facilitar a vida do profeta. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Vamos facilitar a vida do profeta. Ele é um homem de Deus.
Vamos construir um quarto para ele. Nesse quarto vamos botar uma cama, vamos botar uma mesa, cadeira, vamos colocar uma lamparina, vamos dar um descanso para este homem está fazendo a obra de Deus e nós vamos facilitar a vida deste homem. Então ela construiu esse quarto, e lá então começou Eliseu a desfrutar daquilo que a mulher tinha. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher era rica. E quando a palavra de Deus diz assim, a mulher era rica, porque era rica mesmo. Então se você é um homem rico, se você é uma mulher rica, e você tem uma grande soma de dinheiro, isso que você tem, isso é para abençoar a obra de Deus. As recompensas que você vai ter é quando você facilita a obra de Deus. E talvez você não entendeu que se você tem uma unção de prosperidade, de riqueza, Deus tem te dado riqueza, tem aberto negócio para você, é porque quando Ele fez isso para você, Ele está pensando na obra, Ele está pensando na sua igreja, Ele está pensando em ganhar almas, porque o coração de Deus bate por almas. O coração de Deus, irmãos, Ele não bate por bens materiais, até porque a palavra de Deus diz, minha é a prata e meu é o ouro. Deus diz, isso aí tudo é meu. Mas quando Ele te prospera, Ele não quer que você feche o coração. Você pode desfrutar, e deve desfrutar do que Deus tem dado para ti, mas não se esqueça da obra de Deus. Uma vez eu vi de alguns planetas, um dos planetas, o planeta Saturno, aquele anel de Saturno que tem, são diamantes. 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 Mas um diamante, quantas pessoas já morreram? Tem aquele filme do Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangue, eu acho que é esse o título, posso estar equivocado. Em que muitos morrem em razão daqueles diamantes. Quantas pessoas já morreram em razão do ouro, buscar ouro? Serra Pelada no Brasil então, quantas pessoas morreram lá, a busca do ouro, a busca da riqueza, mas tudo isso é de Deus. E esta mulher era rica, e ela entendeu, eu posso abençoar a obra de Deus, eu vou abençoar este profeta, e construiu esse quarto. Aí o Eliseu com o seu auxiliar, Geazi, puxa, o que nós podemos fazer por esta mulher? Geazi disse assim, olha, né, os dois ficaram conversando, o que podemos fazer por essa mulher? Aí, olha, ela é jovem, mas o seu esposo já é velho, e eles não têm filhos. Aí, então, vamos perguntar para ela se ela quer filhos. Trouxeram ela, mulher, você está precisando de alguma coisa? Não preciso de nada, meu profeta. Olha, se tu quiser eu falo com o rei, eu falo com o comandante do exército. Olha, com o rei, se você está com problema com impostos, dívida, eu falo com ele. Se tem problema de segurança, eu falo com o comandante do exército. Você está com algum problema, mulher? Não, meu profeta, eu sou uma mulher feliz, eu vivo no meio do meu povo, eu estou bem. Tenho tudo. Não, mas lhe falta um filho. A próxima vez que eu voltar aqui, você já terá o seu filho em seus braços. Ela disse, não brinca com meus sonhos. Você sabe que eu desejo isso, mas não faz eu sonhar coisas que eu não posso ter. E essa mulher então teve o filho. E um certo momento, esta criança, esse menino, estava no campo com seu pai, teve uma forte dor de cabeça, mandaram levar para a mãe, e esta criança morreu nos braços da mãe. Essa mulher então se lembrou do profeta. Eu não pedi filho, isso era uma coisa lá dentro de mim, um desejo, mas eu tenho, sabe aquele negócio, irmãos, quando você tem medo de sonhar, quando você deseja algo, mas você nem
se atreve a sonhar com isso, porque você tem medo que isso se concretize realmente, e se você ter, você pode perder isso. Foi o que aconteceu com esta mulher. Eu vejo quando nós estamos na presença de Deus, quando estamos na presença de homens de Deus, às vezes Deus quer nos dar tantas coisas, quer nos abençoar com tantas coisas, mas nós temos até medo de pedir, porque talvez isso seja impossível, isso possa não ser realizado. Quando esta criança morreu nos seus braços, ela pegou uma jumenta, pegou um criado dela e foi até o profeta Eliseu. Quando chegou no Monte Carmelo, Eliseu estava lá orando, percebeu aquela mulher chegando. O que ele falou para Geazi? Geazi, vai lá e vê se está tudo bem com esta mulher. Geazi perguntou para ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu esposo, com o teu filho? A resposta dela, vai tudo bem, para Geazi. Mas ela não queria falar nada para aquele jovem. Eu vejo assim, irmãos, aquela mulher tinha um problema, ela tinha uma dor. Ela não quis abrir o coração para qualquer um. Não abra o teu coração, teus problemas, para qualquer pessoa. Honra o teu líder, honre o teu pastor, honre as pessoas que estão cuidando de você, mas cuidado para não estar abrindo teu coração para todo mundo, contando a tua vida para todo mundo. Conta a tua vida na escola, conta a tua vida lá no trabalho, conta para lá, conta para bem, todo mundo fica sabendo da tua vida. Seja mais reservado. Ninguém precisa estar sabendo dos teus problemas, das tuas dores. Fale para a pessoa certa. Fale para homens e mulheres de Deus que vão estar orando por você, colocando as mãos sobre você, vão estar intercedendo por você. Um detalhe, talvez essas pessoas não vão falar o que você gostaria de ouvir. Não tem isso? Às vezes nós procuramos um pastor, um líder do GP, um obreiro, uma mulher de Deus, um homem de Deus na igreja, que está nos abençoando, está nos ajudando na caminhada. Só que às vezes nós vamos abrir a nossa vida, vamos falar do nosso problema de casamento, problemas do trabalho, mas só que a gente tem medo que essas pessoas vão falar para a gente fazer o que se deve se fazer realmente. E aí machuca, porque eu vou ter que mudar em muitas coisas na minha vida, que eu não quero mudar. Às vezes eu quero pessoas que tomem partido de mim. Não tem aquelas pessoas que se lamentam da sua vida, mas elas contam de uma forma para se vitimizar. Não para solucionar seus problemas, porque para solucionar tem que mudar de vida. E esta mulher então não quis saber nada com Geazi. Ela quis saber de Eliseu. Ela se prostrou nos seus pés. Geazi quis tirar ela, Eliseu disse, não tire ela. O Senhor não me revelou o que essa mulher tem. Olha que homem sincero, era um profeta, tinha revelações maravilhosas. Olha, mas Deus não me revelou o que essa mulher tem. Fale, mulher. Aí ela contou, eu não lhe pedi um filho, mas meu filho morreu. Ele mandou Geazi ir na frente, com o seu bordão, para colocar a mão sobre o menino, mas nada deu certo. E ela disse, eu quero você, Eliseu. Você tem que ir lá orar pelo meu filho. Eu sei que ele vai ressuscitar. Por que ela sabia que Eliseu iria ressuscitar o filho dela? Porque ali existia uma coisa chamada honra. Ela tinha honrado aquele profeta. E se ela tinha honrado aquele profeta, ela ia receber as recompensas do profeta. Aquela mulher então foi com Eliseu na sua casa. Eliseu tinha uma vez acompanhado Elias. E Elias já tinha ressuscitado um menino. E como é que Elias tinha ressuscitado um menino? Ele foi sobre o menino, a viúva de Sarepta, e o menino ressuscitou. E agora Eliseu fez a mesma coisa. Entrou no quarto, deitou sobre o menino, boca sobre boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre mãos, o corpo em cima do menino. Primeira vez não deu certo, ele se levantou, continuou a orar, continuou clamando a Deus.
foi de novo em cima do menino. E aí o seu espírito, o seu calor de vida foi passando para o menino. E o menino ressuscitou. E ele então entregou aquela criança viva para a sua mãe. Passado algum tempo, Eliseu disse para esta mulher: olha, sai daqui da tua terra. Vai ter aqui um período de fome, de seca muito grande. Ele falou um período de 7 anos de seca sobre Israel. Aquela mulher então saiu da sua terra, com a sua família, com os seus bens, e foi para a terra dos filisteus. Ficou lá peregrinando. Passado a seca, ela voltou para a sua terra. Mas quando ela voltou para a sua terra, tinha plantações na sua terra, outras pessoas tomaram a sua terra, a sua casa, tudo o que ela tinha feito, tomaram. Invasores. Provavelmente o pessoal do MST foi lá e viram lá e já tomaram. O que aquela mulher fez? Ela foi falar com o rei. E o rei estava reunido. E estava lá Geazi. Aí o rei perguntou para Geazi: Geazi, conta-me sobre Eliseu. Quais os milagres, os últimos milagres de Eliseu? O que ele tem feito? Conta-me as grandes façanhas de Eliseu. Aí Geazi disse: seguinte, olha meu rei, teve uma mulher que não conseguia ter filhos. Ele contou toda essa história. Ela construiu um quarto para ele, ela honrou ele como profeta. Ela ficou grávida, esta criança morreu e Eliseu ressuscitou esta criança. Ele contando para o rei. Aí aquela mulher lá no meio da multidão, lá no palácio, se levanta e diz: eu sou esta mulher. Aqui está o meu filho. E eu vim pedir para você, meu rei, as minhas terras de volta. Aí o rei disse: devolva para esta mulher a sua terra e as plantações, tudo que plantaram lá irá ficar com ela. O que Deus nos mostrou ali? Coisas que ela nem plantou, irmãos. Como ela honrou o profeta, ela colheu. Tem coisas que quando nós honramos os nossos pais, honramos os nossos líderes, os nossos pastores, honramos a nossa igreja, tem coisas que nós vamos colher que nós nem plantamos, que outros plantaram para nós, porque nós viramos a chave da honra. E foi isso que aconteceu com esta mulher. Ela desfrutou de coisas que outros plantaram na sua terra, e aquilo ela recebeu de volta. Olha só quantas coisas aconteceu na vida desta mulher, pelo fato de ter honrado a esse profeta. Aí a pergunta nossa nesta igreja: que o Espírito de Deus, Ele fale contigo. Onde está havendo desonra na tua vida? A quem você tem deixado de honrar? A quem você tem muitas vezes trabalhado contra alguém que Deus colocou sobre a tua vida, com autoridade, seja o teu patrão, o teu chefe, seja quem for. Lá em Efésios, vamos lá no livro de Efésios. Eu não me lembro o versículo, mas vai achar aqui. Efésios 6:1. Efésios 6:1. Diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, é justiça. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando a mãe diz assim: filho, não saia com essas pessoas. Ah mãe, ah pai, ah não entende nada, tá quadrado.
Aí acontece o acidente, vai para o tráfico de drogas. Porque se você quer uma vida longa, obedeça. Eu sou do tempo, talvez muitos que estão aqui, eu aprendi a chamar meu pai de Senhor, a minha mãe de Senhora. A vida inteira eu chamei meu pai de Senhor. Até os últimos suspiros da minha mãe, chamava ela de Senhora. Infelizmente, a nossa geração, que somos filhos desse que nós chamávamos de Senhor, nós não ensinamos nossos filhos a nos chamar de Senhor e de Senhora. Agora nos chamam de cara, de você, de tu, de coroa, de velho, de véia. Assim que nos chamam. E aí o mesmo tratamento eles chamam para Deus. Nós quando falamos de Deus, o judeu ele nem pronunciava o nome de Deus, aí virava um tetragrama, que eram 4 consoantes. O nome de Deus era impronunciável, então a boca deles não podia pronunciar o nome de Deus. Daí eles pronunciavam outros nomes, Adonai, que significa Senhor, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo. Pronunciava, mas não pronunciava o nome de Deus. Daí como é que se fala agora de Deus? O velhinho lá de cima, o cara. Não é assim que estão chamando Deus? Se a palavra de Deus diz que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, né? Os céus se prostram diante dEle. E essa cultura, ela entra dentro da igreja. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina da demonstração do Senhor. Então, ao mesmo tempo, não é porque eles têm que nos obedecer que nós temos que provocá-los. Então, a gente também tem que ter isso. Mas devemos criá-los na doutrina do Senhor. Vós, servos, né, os empregados, obedecei o vosso Senhor, o vosso patrão, o vosso líder, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, quer dizer, não servindo só quando estão sendo vigiados, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração. Se eu faço de coração, eu estou quem? Honrando a Deus. Porque a palavra de Deus diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando eu honro o meu patrão, ele não precisa estar me vigiando. Ele não precisa estar me vigiando, por quê? Porque as coisas que eu faço ao Senhor. Eu ali, sou pedreiro. Acertei lá uma obra. É por hora. Ninguém está me vendo. Está me vendo. Aí chega o cara. Quando estão me vigiando, eu trabalho, eu faço. Mas quando não estão me vigiando, eu não faço. Só que a gente esquece de uma coisa. Quem é que está nos olhando? É Deus. Deus está nos olhando. Estamos servindo, não servindo à vista, como para agradar aos homens. Então, quando eu quero agradar aos homens, eu desagrado a Deus, mas como servos de Cristo. Depois diz assim, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como os homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Receberá do Senhor o quê? A recompensa, o galardão. E vós, Senhor, então, se eu sou patrão, eu tenho a minha empresa, eu tenho empregados, eu tenho funcionários. Então diz assim, ó, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoa. Um é o patrão, o outro é o empregado. Deus, quando olha o patrão empregado, não faz exceção. Ele está olhando o coração.
Os dois têm que servir ao Senhor. O que está em cima, honre o seu empregado. O que está embaixo, honre o seu patrão. A honra é uma reação em cadeia. Vai repercutindo em várias áreas da minha vida e Deus vai lá e me abençoa. Quando eu honro as pessoas, eu honro a Deus. Quando eu desonro as pessoas, eu desonro a Deus. Eu quero chamar aqui o nosso grupo de louvor. Abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 10. Versículo 1. Daniel 10, 1. Diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Nesses 21 dias, manjar desejável não comi. Não que era manjar, o que era iguarias, ele não comeu. Nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, nem perfume passei, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel fez um jejum, a qual a igreja chama de jejum de Daniel. A gente chama de jejum de Daniel, mas é um jejum como Daniel fez. E enquanto Daniel estava fazendo esse jejum, ele fez isso porque ele queria receber mensagens, respostas de Deus, de algumas coisas que ele estava orando. Então, lembrando que Israel estava como escravo na Babilônia. E nesse período, apareceu um anjo para ele. E ali no versículo 11, ele se caiu, desmaiou. Quando ele viu a visão do anjo, esse anjo o acordou, despertou. No versículo 11, esse anjo disse para ele, Daniel 10, 11: e me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu te vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, desde o primeiro dia que tu passasse a me honrar e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo veio por causa das palavras de Daniel, por causa que Daniel submeteu um jejum. Mas olha o que o anjo disse: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nós somos governados, escute, igreja, o que o pastor Fagini vai dizer. Nós somos governados por aquilo que nós não vemos. O que nos governa é o mundo espiritual. O mundo espiritual nos afeta de uma maneira sobrenatural. É o sobrenatural que nos governa. E Daniel entendeu isso. Mas Deus já tinha uma resposta para a oração de Daniel. Aí o mundo das trevas se levantou contra Daniel. Satanás viu Daniel jejuando, orando, se consagrando.
E Deus enviou a sua resposta através de um anjo, mas se levantou um príncipe da Pérsia, que é um demônio, mais poderoso que aquele anjo, e impediu ali durante 21 dias a resposta de Deus para Daniel. Mas Daniel então continuou no seu jejum, na sua oração, e aí Deus mandou um outro anjo, arcanjo, Miguel, mais poderoso que o príncipe da Pérsia. E aí houve uma batalha, e aí a mensagem chegou para Daniel. Tanto que o anjo disse o seguinte: olha, depois virá um outro príncipe, o príncipe da Grécia. Por quê? Porque a Pérsia, ela foi tomada pela Grécia. Alexandre Magno então depois tomou a Babilônia e reinou sobre a Babilônia. Um príncipe maior ainda, dentro do mundo das trevas, foi lá e se apoderou da Pérsia. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Presta atenção, irmãos. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta são contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, a nossa vida está sendo decidida nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas. Você está lutando contra o teu vizinho, está lutando contra o traficante, está lutando contra o patrão, está lutando contra o filho. A tua luta não é contra eles, é o que tem por trás deles. Eles estão sendo usados pelo mundo espiritual para te ferir, para te machucar, para te tirar do foco de Deus, tirar o teu ministério. A igreja vai estar fazendo 21 dias de jejum a partir de amanhã. E o pastor Facchini quer convocar a igreja. Todos vocês estão aqui nesta noite, os que estão nos assistindo, para entrar no jejum de Daniel. O jejum de Daniel, ele é um jejum parcial. Eu continuo com o meu trabalho, só que eu vou me abster de alguns alimentos. Talvez você possa se abster da carne, do chocolate, refrigerante. Você continua com outras atividades, só você vai se abster de alguns alimentos. Aqueles que têm problema, que tomam remédio, tem problema de pressão, tome cuidado do tipo de jejum que você vai fazer. Então faça jejum de internet, faça jejum de televisão. Você pode fazer tantos jejuns, irmãos, mas ele é parcial. O teu foco vai ser Deus. Você vai entrar em oração, vai entrar em consagração. E a igreja, nesses 21 dias, a partir de amanhã, ela estará com o templo aberto a partir das 6 horas da manhã. Então, entre as 6 horas da manhã até o meio-dia, você pode escolher um desses horários para vir aqui no templo e orar. Então, nesses 21 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, das 6 horas da manhã até o meio-dia, a igreja estará com o seu templo aberto para você vir aqui e orar. É para você vir aqui, sentar, ler a Bíblia, você se prostrar, você orar, se derramar diante do Senhor. Se você começa cedo, venha às 6 horas. Então, a igreja vai estar aberta para você vir orar. Então, coloque isso no teu coração, traga a sua esposa, talvez traga a sua família, venha. A igreja está oportunizando você, o templo, para você orar e se derramar na presença do Senhor. Então o jejum de Daniel é isso. É quando ele é parcial. Eu vou me abster de alguns alimentos, mas o meu foco é Deus. Só que quando eu faço o jejum, o meu espírito fica mais aguçado, fica mais antenado com o mundo espiritual. E um jejum desse, ele destrava algumas coisas que estão no mundo espiritual.
Tem algumas respostas que Deus já tem para ti, mas elas estão travadas no mundo espiritual. E aí você, através do jejum, você irá destravá-la. Então leia em casa o capítulo de Daniel, e você vai ter um pouco mais de entendimento do mundo espiritual. Quero